Quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza. E eu sou o Leonardo Santos e esse é o nosso canal Valores e Negócios. Hoje a gente recebe mais uma vez o pastor José Edson. Já é figurinha carimbada aqui nesse canal. E, bom, para a gente iniciar, antes até da gente de passar a palavra ao pastor José Edson, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que eu sei que é muito tranquilo, né? Não tem discussão nenhuma, todos concordam. A gente vai falar hoje sobre escatologia. Né? Para quem ainda não conhece o pastor José Edson, né? O pastor José Edson tem uma... É diretor ou presidente, não sei qual é o cargo, da Missão Ajudar. Lá chama presidente no estatuto, né? Mas eu não gosto desse negócio de presidente, isso não dá certo, não. Diretor tá bom. Diretor tá bom demais. Da Missão Ajudar lá em Acopiara, né? Cidade de Acopiara, no estado do Ceará. Está passando umas férias aqui no Rio de Janeiro, mas eu queria, para a gente começar... aproveitado bastante. Por isso que a gente tem aproveitado bastante ele aqui, mas eu queria assim, entender como é que funciona esse descanso ativo, porque eu estou sabendo que você, nas suas férias, você está visitando igreja, aconselhando pessoas, pregando nas igrejas e conversando com pastores, então como é que funciona? Participando de podcast. Então, assim, está trabalhando do mesmo jeito, né? Como é que o pastor tira férias? Como é que funciona isso? Bem, a gente diz que missionário, enquanto tira férias, ele quebra pedra, né? Entendeu? A gente tem essa brincadeira, né? E a gente vem para cá, né? Eu venho para cá em média uma vez no ano e venho ficar um pouco com minhas filhas. E aí a gente tem que também dar atenção, porque aqui no Rio de Janeiro concentra de 70% a 80% dos mantenedores da Missão Ajudar lá no Ceará. Então, são a maioria aqui. Lá tem gente que nos ajuda, porém, aqui é a maior parte, né? Então, a gente vem visitar as igrejas, ministrar, entendeu? A palavra, visitar os amigos, jantar com os amigos, tomar café e daí vai por diante. Fazer podcast. E aí não tem jeito, está sempre a serviço, né? Não tem como... Na realidade... Já faz parte da sua vida, né? Então não é uma função, não é uma obrigação, uma profissão, é a sua vida. Sua vida é essa. Então, exatamente, né? Não você desassociar. Não, agora eu sou o pastor José Edson, pessoa física, não vou participar de nada, não vou falar nada de Deus, não vou pregar, não vou ensinar. Então, não tem jeito. Não tem jeito, não. Né? Aliás, até me desculpem aí os nossos... a nossa audiência, né? Eu esqueci da palavra, é assim, de vez em quando foge, né? Ele vai ficando velho, fugindo, mas que eu não cumprimentei vocês, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês, estamos mais uma vez aqui para a gente continuar esses assuntos, e a gente, na realidade, imagino você aí, né? O Léo é técnico judiciário, né? Engenheiro e é técnico judiciário, Dr. Jonadab é advogado, e quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Né? Então, verdade, enquanto a gente trabalha, e principalmente em relação ao reino de Deus, né? Para mim é muito prazeroso. Né? Então, lógico, isso esgota, às vezes, a mente, né? O emocional esgota. Porque a gente tem que estar sempre pensando, preparando alguma coisa, preparando palestras. Então, esgota um pouco, mas a gente faz isso com prazer. Né? Primeiro, porque a gente ama fazer isso. Depois que a gente sabe que a gente está fazendo para Jesus, porque é tudo para Ele, é tudo através dele. E, em segundo lugar, entender o porquê a gente sabe que a gente está abençoando pessoas. Porque o motivo dos ministérios na igreja, né? E ele mesmo deu uns, né? Voltando lá, né? Né? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores, deu a quem? Deu à igreja. Então, nós pertencemos à igreja, nós pertencemos ao povo. Pastores, líderes, pregadores e tal, que não entendem isso, né?
que diz assim, não, a minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com minha vida, e eu estou entendendo. Não tem como desconectar. Lógico, você precisa descansar, ter o seu momento de descanso. Ontem eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Temos que descansar sim, entendeu? Porque a gente precisa restaurar, recuperar as energias. Porém, a gente servir no reino de Deus, as pessoas, é o nosso prazer maior. Isso nos traz, inclusive, felicidade. Eu estava falando esses dias com um amigo, né, sobre essa questão de ministério em si, né? Até da última vez, um dos podcasts que a gente fez aí, a gente falou dos ministérios, né, como função. Na realidade, deixa eu só fazer uma correção aqui. O ministério, né, não é título, né? Porém, não é apenas função, ele é vocação, é chamado, né? Entendeu? Específico, né? Deus chama uns para isso, para aquilo outro, tá? E para servir a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja do Senhor. Então, veja bem, quando a gente faz isso, a gente faz com amor, e isso nos traz prazer. E eu estava falando com esse amigo, né, sobre se eu não servir para fazer a vontade de Deus, se Deus chegar assim para mim e disser, não, Edson, entendeu? Eu não preciso mais você no meu reino, não. Eu vou dizer assim para ele, bom, Senhor, então pode me levar. Porque se eu não servir para fazer a vontade dele aqui na terra, então eu não sirvo mais para viver. É forte? Mas a minha vida está atrelada a essa questão de servir, de fazer a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor. Então, todo ministro do Evangelho, seja em que função for... Até né? O título do vídeo a gente botou, né? Vaidade, status ou serviço. Exatamente. Né? Você trabalhou bem essa questão. Trabalhou bem essa questão, né? Então, entendeu? Todo ministro do Evangelho, aí não importa a função, ele está aqui para servir. Para servir as pessoas, servir a Deus. Como é que você serve a Deus? Você serve a Deus servindo as pessoas. É assim que a gente serve a Deus, tá? Servindo as pessoas. Então, se não for para servir, né, eu não sirvo para viver. Isso eu não falo da boca para fora, eu falo de coração, e Deus sabe daquilo que eu estou falando. Bacana aí. É difícil falar depois dele, né? Então, bom, dito isso, para a gente entrar aí no nosso assunto, que é escatologia. Porque já estava falando que eu estava pensando num monte de perguntas. Já. Eu não vou fazer, não, senão depois a gente não entra no a gente não entra no assunto. É porque, assim, quando fala em escatologia, sem aqui querer, né, que o senhor ministre uma aula sobre isso, até porque a gente não tem tempo, eu queria entender um pouco, né, de como você vê qual é a importância, né? Até para quem está ouvindo, por que estudar? Às vezes o cara pode pensar eu acho que até antes de qual a importância, Léo, é saber o que é. Efetivamente, né? Porque acredito que muita gente vai assistir e não sabe conhece o que é escatologia. O que é e qual é a relevância de falar sobre, de estudar sobre escatologia? Tipo, já creio em Jesus, eu fico aí, tipo, não estou muito interessado se vai ser em 2 etapas, se vai ser uma só, se eu passar na tribulação, se eu não vou passar. Senhor, que eu não passe, se tiver que passar. Então, o que seria, né, a escatologia, já que você acrescentou, e por que é importante para, né, a gente, como servo de Deus, como filho, estudar esse assunto? Bem, vamos lá por partes, né? Primeiro, o que é escatologia, né? Para você que está aí em casa aí nos vendo e ouvindo, né? O que é escatologia? Essa palavra escatologia, na realidade, é um termo, vem como tudo na nossa língua, vem do grego, né? É eschaton, né? Tá? Fala de fim, né? De tempo do fim. E aí, eschaton fala do tempo do fim, do final dos tempos. Se você for olhar para as culturas, todas as culturas, independentemente de Bíblia ou não, todas as culturas têm uma escatologia. Os maias aqui, na América do Sul, América Central, principalmente ali no caso, né, os maias tinham a sua escatologia.
você vai ver para os astecas, eles também tinham, inclusive os maias, tem uma profecia que se interpretou dos maias, né, de que 2012 era o ano-chave, era o ano da... Sim, sim. Isso, inclusive surgiu filmes, 2012, né? E tal, aquela coisa toda. Então, essa escatom é tempo do fim, ou final das coisas, final dos tempos, né? E aí a logia é estudo de, logiva é um termo grego, estudo de. Então o que é a escatologia? É simplesmente o estudo das últimas coisas, ou o estudo do tempo do fim. Isso é escatologia, né? A Bíblia ela tem 10 grandes doutrinas, né? E aí, se você for olhar as 10 grandes doutrinas da Bíblia, a doutrina da própria Escritura em si, como a palavra de Deus, a doutrina da teontologia, que nós chamamos, é a doutrina de Deus, da Trindade, aí vem a cristologia, a doutrina de Cristo, vem a paraclitologia, que é a doutrina do Espírito Santo, aí vem a antropologia bíblica, a doutrina do homem, vem a hamartiologia, a doutrina do pecado, vem a soteriologia, a doutrina da salvação, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, angelologia, a doutrina dos anjos, e a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Normalmente a gente coloca a escatologia lá no final. Vou botar uma lista de coisas aqui para esse podcast: pipoca e guaraná. É claro. É verdade. Tá bom. Então, aí o que acontece? Né? A escatologia a gente coloca porque é a doutrina do fim, do tempo do fim. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ter a Bíblia Sagrada, ela vai ter o Antigo Testamento, é a preparação para a vinda do Messias. Nos Evangelhos, você tem a manifestação do Messias. Em Atos dos Apóstolos, você tem a propagação do Evangelho, né? Nas epístolas paulinas e gerais, você vai ter a explicação da doutrina de Cristo. E no livro de Apocalipse, você tem a consumação. Deus criou o homem pecou, se distanciou de Deus, Deus estabeleceu um projeto, e aí, na escatologia, você tem a consumação, então, desse projeto de Deus, então, para toda a humanidade. A escatologia, então, fala disso, né? Aí você tem o Antigo Testamento, o livro de Daniel, que tem muita escatologia, Ezequiel tem muita escatologia, Zacarias tem muita escatologia. No Novo Testamento, você vai ter no ministério de Jesus, principalmente os capítulos 24 e 25 de Mateus, tem muita escatologia. Aí vem o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, tem muita escatologia. Capítulo 15 do apóstolo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é um capítulo escatológico que fala no final, principalmente da ressurreição, tá? Tessalonicenses fala de escatologia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, tudo fala de escatologia. Aí vem o Apocalipse é a escatologia ampliada, né, muito ampliada, é a revelação, digamos assim, maior da escatologia, tá? Então, a Bíblia, ela é a revelação. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus ao homem. E na escatologia nós temos a consumação dessa revelação final, da restauração completa do homem, então, de volta para Deus. Então, na escatologia, nós temos tudo isso. Então, mas o senhor não acha que esse termo escatologia, né, estudo do fim, e eu acho que até levou muita gente, né, na própria igreja a uma interpretação errônea do que seria escatologia? Na verdade, não precisa ter estudo do fim, estudo do recomeço, né? Porque, na verdade, o que a gente até escutou, pelo menos eu escutava quando era criança, né? Antes das coisas começarem, porque o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E a gente cresceu com esse negócio que o mundo iria acabar. E a gente pega uma interpretação dessa dos maias, né? Que o mundo, em 2012, 2000 também o mundo ia acabar. Sim. Não sei se foi Nostradamus, né? Uma interpretação de Nostradamus de 2000, e acaba levando a questão, porque, na minha visão, não é estudo do fim, seria um estudo do recomeço da humanidade, não do fim da humanidade, né? Porém é o estudo do fim da presente era, da era humana, como o homem está, como o homem se distanciou de Deus e como ele, então, a sua situação atual. Então, é o fim desse, digamos assim, dessas coisas. Sim. E então vai ter o recomeço. Capítulos 21 e 22 de Apocalipse é o recomeço.
Tá? O recomeço está nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, como o Jonadab falou. Novos céus e nova terra. Não é um outro céu e uma outra terra. É o universo transformado. Quando você lê Apocalipse, capítulo 21, vi novos céus e nova terra, está falando de uma metamorfose que o universo vai acontecer no universo. Tá? Então, os céus aí não é o que a gente vê, é o universo, cosmos. Né? Todo o cosmos vai ter uma transformação. Por que vai ter uma transformação? Porque Deus criou o universo, né, em perfeito equilíbrio. Criou o homem também santo. Tá? Porém, o mal, né, o pecado que entrou, então, na esfera universal, não foi apenas no ser humano, ele trouxe desequilíbrio, então, para o universo. Aí o universo precisa ser, esse mal precisa ser totalmente expurgado, então, do universo. Daí essa metamorfose, então, essa transformação que vai haver no universo. Não vai acabar, a terra não vai acabar. Deus criou a terra para ser habitada, diz o profeta Isaías, e a terra não vai acabar, tá bom? Não tem esse negócio de a terra vai acabar, tá? Jesus diz, capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, porque a escatologia judaica imaginava que o mundo ia acabar. Não é isso. Vai haver um final dessa presente era de coisas, entendeu? Um final, então, do mal, da ação do mal na humanidade, vai haver esse final, por isso essa escatologia estuda essa consumação, porém vai haver uma renovação de tudo, então, inclusive do universo, inclusive da Terra também, então, depois de tudo, tá bom? Então, o mundo não vai acabar. Então, essa é a questão. Agora, por que estudar? Qual a importância? Qual a importância? Estudar escatologia. Se o próprio Jesus falou, como o senhor ia concluir aí o versículo, quando o versículo pergunta, que ele fala que nem ele, nem ele, né, como homem, sabe, né, o dia e a hora. Isso. E qual a importância realmente da gente tentar ficar interpretando, mas se você vai lá para Apocalipse, ou todo o texto escatológico bíblico, ele é bem complexo, pelo menos para mim. Né? Então, e aí você ficar tentando interpretar coisas, adivinhar coisas, e acaba levando muita gente ao erro por ficar tentando adivinhar. Né? E hoje, até na própria escatologia, você vai falar aí mais para frente, são várias correntes, né? Pelo menos umas 3 aí, tem umas 3 correntes. Então, qual a importância? Por que eu, como cristão, eu tenho que ficar tentando entender o que vai acontecer lá na frente se isso não depende de mim? Eu dependo de saber que Cristo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, estou salvo, tenho minha missão, minha função aqui na Terra, meu propósito como servo do Senhor, mas para que serve eu ficar tentando adivinhar o que vai acontecer lá no final? Bem, vamos lá. Primeiro, para que serve qual a importância, né? Exatamente. Primeiro não é adivinhar em si, mas é tentar entender qual a importância. A importância não é para a gente mesmo. Qual a importância para nós? Para nós estarmos vigilantes, aguardando, então, porque na consumação tem um ponto-chave nessa consumação de todas as coisas. Qual é o ponto-chave da consumação de todas as coisas? É a volta do Messias. E aí Jesus, em várias situações, diz assim, entendeu? Bem-aventurado aquele que achar fazendo assim. O que é esse fazendo assim que Jesus diz? Lá em Mateus e em outros evangelhos, né? Esse fazendo assim é fazendo a vontade de Deus, é estar preparado, então, para a volta dele, a qualquer momento. No caso aí, para a volta de Jesus, do Messias, tá? Então, qual a importância disso? A importância é exatamente nos preparar, estarmos, então, preparados para esse momento, porque a nossa salvação, porque tem aquele lance, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Bem, não é bem assim. O próprio livro de Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim, ele vai ser o quê? Salvo. Entendeu? Jesus diz no capítulo 15, né, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, nós somos os galhos, os ramos, e todo galho, todo ramo nele que não dá fruto,
corta ele e joga fora e seca. Ou seja, para mim estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo, aguardando esse momento então do encontro final com ele, eu preciso estar ligado a Cristo. Para mim estar ligado a Cristo, eu preciso entender também, inclusive, os sinais do seu retorno, porque ele não diz o dia nem a hora, porque nem ele mesmo sabia. Porém, ele deu sinais. Então, o que a escatologia principalmente estuda? Ela estuda os sinais. Então, os sinais são importantes. Nós estudamos os sinais. Agora, aí entra o que você falou, as várias correntes escatológicas. Nós temos, na realidade, não 3, mas nós temos 4 principais correntes escatológicas. É a preterista, e eu não vou aqui, digamos assim, explicitar tudo que cada uma defende, porque nós não teríamos tempo para isso, né? Tá? Mas é a preterista. Na escatologia preterista, tudo aconteceu na época, então, do primeiro século, né? O livro de Apocalipse, a interpretação é que a coisa aconteceu aqui só... basicamente a partir do capítulo 19 é que seria futuro, o resto tudo aconteceu no passado, tá? A idealista, o que a idealista entende, né? Que na realidade o livro de Apocalipse ele não fala de coisas reais, mas apenas de maneira simbólica, fala da luta entre o bem e o mal, né? Só nesse campo. E a idealista ela não entende que Jesus voltará para estabelecer um reino aqui na Terra, não entende dessa maneira. Esse reino, a humanidade vai ser cristianizada e esse reino então vai acontecer através da própria igreja em si. Então, a idealista é a escola que eu menos apoio, é a idealista, né? Aí a escola futurista, que somos nós, no caso nós, eu, né? É dispensacionalista ou futurista, porém eu sou com ressalvas, né? E a historicista, que as coisas vêm acontecendo na história. A historicista foi a escola que ela mais digamos assim, é a escola que durante a história da igreja ela vem acontecendo. A dispensacionalista, por exemplo, ela começou a partir do meados do século XIX para o início do século XX, né? Então é aí que começa a nossa escola, a minha escola que é a dispensacionalista, porém a historicista já vinha ocorrendo durante a história da igreja. Então essas 4 escolas principais nós temos na escatologia.